Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu espero que todos estejam bem. E eu já peço que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Essa passagem a qual nós vamos meditar nessa noite, que o Senhor tem falado ao meu coração para ministrar nessa noite. Mas enquanto você está abrindo em 1 Reis 19, eu quero ler apenas um versículo que está em um sermão profético de Cristo, o sermão que nos é contado em Mateus 24, a partir de Mateus 24. E o versículo é o versículo 12. É um sermão profético sobre os últimos dias. Cristo, ao dizer esse sermão, ao falar sobre os últimos dias, ele tem como intenção nos preparar, preparar o seu povo para viver esses dias. E eu acredito que já é o tempo, já estamos vivendo. Muito do que ele fala nesse sermão profético, a gente consegue identificar, sem muito trabalho, sem muita procura, nos nossos dias atuais. Mas esse versículo, versículo 12, me chama muita atenção. Ele é um versículo conhecido e é um versículo curioso, pelo menos para mim, porque ele causa sentimentos diversos quando eu leio. Às vezes eu leio esse versículo e me traz tristeza, me traz choro, preocupação. Às vezes eu leio esse versículo e me traz esperança, fé, força. Então, pelo menos para mim, é um versículo, no mínimo, curioso. É o versículo que diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." De novo. "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Aí você pode estar se perguntando agora, pastor, eu até entendo que esse versículo te cause preocupação, choro, tristeza, por saber que o amor de muitos se esfriará. Eu até entendo isso, mas por que esse versículo te causaria fé, esperança, força? Aí já é complicado de entender. E é por isso que eu pedi para que você abrisse em 1 Reis, capítulo 19. Eu queria só ler esse versículo e o entendimento desse versículo de Mateus, do sermão profético de Cristo, vamos encontrar em 1 Reis 19. O porquê de algumas vezes eu ler esse versículo e ele me trazer fé, esperança, força, ânimo. Vai dizer em 1 Reis 19 que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O que Elias fez aqui? No capítulo 18 a gente vai saber. Vai contar que Elias vai até Acabe. Elias pede para que Acabe reunisse todo o povo em um mesmo local, chamasse todos os profetas de Baal. Vai dizer que eram 450 profetas. Então, Elias, naquele lugar, com os 450 profetas e todo o povo, ele faz um desafio a esses profetas. Ele vai dizer: olha, vamos mostrar ao povo quem é Deus de verdade. Quem é poderoso de verdade. Se é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Senhor, ou Baal. Vamos parar com dois pensamentos. Vamos parar de adorar a dois senhores. Existe só um.
E ele faz esse desafio, ele vai dizer, olha, pegue um bezerro, eu pego outro, faça aí o seu holocausto, eu faço o meu, e vocês clamarão a Baal, para que desça fogo sobre o holocausto, sobre a lenha, e consuma esse bezerro. E eu vou orar ao meu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que ele faça o mesmo. E vamos ver que Deus é poderoso, Baal ou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí vai dizer que ele pede para que os profetas de Baal comecem. Então eles começam a clamar ao Deus Baal. Eles começam a se mutilar, a tirar sangue de si, para pedir que o fogo descesse sobre o holocausto, sobre a lenha. Vai dizer que nesse exato momento o profeta Elias começa até a caçoar. Ele vai dizer, olha, fale mais alto. Talvez o Deus de vocês está um pouco longe. Fale mais alto. Talvez ele dorme. Ele começa a dar risada de tudo o que estava acontecendo, porque 450 homens clamavam a um Deus que nada podia fazer. Aí vai dizer que Elias, depois de muito tempo, muita tentativa desses profetas, Elias então fala que ele vai começar a clamar. Ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, faz ali, o seu holocausto, coloca lenha. Vai dizer que ainda mais ele pede para que os que estavam ali enchesse aquele lugar de água e ora ao Senhor e clama ao Senhor. E vai dizer que o fogo cai dos céus sobre o holocausto, queima toda a lenha, aquela água nada importou, porque o fogo caiu sobre tudo e consumiu tudo. Aí vai dizer que Elias mata a espada 450 homens, profetas de Baal. Mais para frente vai dizer que aquela terra estava em seca, não chovia há muito tempo. E Elias pede para o seu servo, olha, vai adiante e vê se está vindo chuva sobre a terra. Ele clama ao Senhor por chuva, vai dizer que o seu servo vai por 7 vezes. E na 7ª vez ele vê uma nuvem como de uma mão de homem, do tamanho de uma mão de homem, pequena, lá no fim, lá longe, vindo. E ele diz a Elias, e Elias vai dizer, olha, então avisa Acabe, fale para ele descer, porque grande chuva virá sobre essa terra. E assim aconteceu. Chuva caiu em uma terra seca. Então começa o capítulo 19. E vai dizer que Acabe conta a Jezabel tudo que Elias fez. E conta que Elias matou os 450 profetas de Baal. Então Jezabel fica furiosa. E no versículo 2 vai nos contar que ela mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel vai dizer a Elias que o matará a espada, assim como Elias matou os seus profetas, os profetas de Baal. E no versículo 13, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Eu costumo fazer uma brincadeira com essa passagem, fazer uma comparação, porque Elias, o homem que enfrentou 450
profetas e matou a espada. Esse homem, um homem que enfrentou 450 outros homens e os matou a espada, é o mesmo que foge de uma mulher. Eu costumo brincar e dizer, ó, quão poderosas são as mulheres. Como nos causam medo. O mesmo homem que enfrentou 450 outros homens foge de uma mulher. Mas, tirando a brincadeira, é difícil de entender, pelo menos até aqui, o porquê Elias fugiu. Porque convenhamos, irmãos, Elias estava, vamos dizer assim, que no seu auge como profeta. Elias, no vocabulário mais atual, estava voando. Ele acabara de enfrentar 450 homens, profetas de Baal. Ele matou a espada esses homens. Ele acabara de orar ao Senhor, depois de muito tempo sem chuva, e a chuva caiu sobre aquela terra. Aí vem Jezabel e o ameaça. E Elias foge. Por que Elias fugiu? Foi por medo de Jezabel? Foi por medo? Foi por falta de fé? Eu não acredito que seja falta de fé. Porque o homem que teve fé o suficiente para enfrentar 450 outros profetas de outro Deus, o homem que teve fé o suficiente para clamar ao Senhor para que chovesse e choveu, esse homem não tem falta de fé. Esse homem sabe o que Deus pode fazer, sabe. Não só em palavras, não só em conhecimento, mas em vivência. Ele sabe o quão poderoso é o Senhor. Então, por que ele foge? Depois de dois feitos tão grandiosos que ele participou, porque agora, nesse exato momento, há uma ameaça de Jezabel, esse homem foge. Ele não enfrenta essa ameaça. Ele não vai a Jezabel com a mesma coragem, força, ânimo que ele foi enfrentar aqueles 450 profetas. Vai dizer no versículo 4 que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O profeta Elias, de novo, que acabara de realizar pela força de Deus e participar de dois grandes milagres, após uma ameaça, pede a morte. Clama ao Senhor por sua morte, para que Deus leve a sua alma. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Elias foge. Elias pede a morte.
Elias tem um encontro com um anjo que diz, por 2 vezes o acorda e diz, olha, come e bebe, porque longa será a tua caminhada. E essa comida milagrosa fez Elias andar por 45 dias e 45 noites. 40 dias e 40 noites. E ele se escondeu em uma caverna. Então vem o Senhor, ele faz uma pergunta, e a resposta dessa pergunta, que também nos responde o motivo da fuga, também nos responde o motivo dele desejar a morte, explica muita coisa. A resposta que Elias dá a Deus, à pergunta, que fazes aqui, Elias? Por que você fugiu, em outras palavras? Por que você desejou a morte? Por que você está escondido nessa caverna? O que fazes aqui, Elias? E ele vai dizer, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. O que fazes aqui, Elias? E ele vai responder, Senhor, só eu fiquei. O povo de Israel virou as costas ao Senhor. O povo de Israel se dobrou perante Baal, só eu fiquei. Os teus profetas foram mortos, só eu fiquei. E agora tentam matar a minha vida. A resposta do profeta Elias a Deus é, Senhor, resumindo tudo, estou só. Só eu fiquei. Só eu continuo a lutar. Só eu continuo a realizar a boa obra. Só eu continuo a ser fiel. Só eu fiquei. Todo mundo te virou as costas, Senhor. Aqueles que não viraram foram mortos. Só eu fiquei. A impressão de estar só em uma batalha, a impressão de estar só naquela peleja, a impressão de só ele estar fazendo alguma coisa, o desanimou, o enfraqueceu, tirou as suas forças, fez ele desistir da própria vida, fez ele se esconder em uma caverna e cruzar os seus braços, porque, afinal de contas, do que adianta continuar a lutar? Do que adianta continuar a batalhar se só ele está a fazer isso? Só ele ficou. Meu irmão, quantas vezes eu e você não pensamos da mesma maneira? Eu e você não temos a mesma impressão que Elias teve? Do que adianta continuar a fazer? Do que adianta continuar a ser como sou? Continuar a fazer aquilo que o Senhor pede a fazer? Se só eu faço? Se a impressão que dá é que só eu estou a lutar, só eu continuo a fazer a boa obra, do que adianta? Porque eu faço, eu faço, eu faço. E parece que nada muda. Porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei da verdade, porque eu quero fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Porque eu quero amar ao próximo como a mim mesmo, eu quero fazer algo para o próximo. Mas só eu estou a fazer. Do que adianta? A sensação de estar só, a sensação de só você estar fazendo, te desanima, te faz perder as forças, te faz parar,
te faz se esconder, te faz dobrar os braços, encolher os braços e não fazer mais nada. Já teve essa impressão de que parece que todo mundo ao seu redor virou as costas para Deus? Parece que todo mundo ao seu redor parou de se preocupar em fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Que todo mundo ao seu redor parou de amar ao próximo como a si mesmo. Parou de tentar fazer alguma coisa ao outro. Que todo mundo ao seu redor parou de se preocupar em se santificar ao Senhor. Que todo mundo ao seu redor parece que está fazendo o que é errado. Já teve essa sensação? E essa sensação te trouxe desânimo, tristeza, te fez perder força, ânimo. Você já, em alguma oração ao Senhor, clamou a Ele dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Me leva, Pai. Me leva para os teus braços. Me leva para a tua presença, porque eu não tenho mais forças para prosseguir. Eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu tenho tentado fazer a tua vontade, mas as minhas forças acabaram. Já fez essa oração? A sensação de estar só. E quando eu digo só, não é a falta de Deus. Elias não tinha falta de Deus, não tinha falta de fé. Eu estou falando da sensação de estar lutando, estar batalhando por uma causa, com a sensação de lutar e batalhar sozinho. Já sentiu isso? E quão errado é essa sensação, né? O quão longe da verdade é essa sensação, que nos faz ficar fracos, que nos faz ter desânimo, que nos faz fugir, que nos faz nos esconder. E a pergunta que Deus faz a você nessa noite é: o que você está fazendo? Por que você está aí escondido? Por que você está aí com seus braços cruzados? O que você está fazendo, Elias? Que fazes aqui? Por que você desanimou? Por que você se escondeu? Por que você parou de fazer a boa obra? O que fazes aí? Por que você está parado? Por que você parou? Talvez a sua resposta seja igual a de Elias. Pai, eu desanimei. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais ânimo. Eu vi o que acontecia ao meu redor e isso me tirou as forças. Porque sabe qual é a verdade? Parece que eu comentei com a Rosinha dias atrás, parece que aquilo que é mostrado é só o que acontece de ruim, de errado. Você já parou para notar que parece que aqueles que estão em evidência são aqueles que não cumprem a palavra do Senhor? É inacreditável, isso às vezes me deixa louco. Eu vejo aqueles que estão em evidência, aqueles que aparecem, aqueles que arrastam multidões. E eu olho a vida desses homens e eu começo a questionar o Senhor e a dizer: Pai, parece que aqueles que ficam em evidência são aqueles que não cumprem o seu evangelho, aqueles que não fazem aquilo que está no teu coração, aqueles que utilizam da fé como barganha, como uma maneira de ganhar recursos, dinheiro. É inacreditável. O que aparece na mídia são os falsos profetas. O que estão envolvidos na política
São aqueles que não dão bom testemunho. O que está acontecendo? É a minha oração a Deus. Parece que aqueles que ficam em evidência são aqueles que parece que não servem ao verdadeiro Deus. E você olha para tudo isso. Você olha para aqueles que estão na mídia, você olha para aqueles que dizem ser de Deus e estão na política. Os que estão em evidência, os que aparecem em manchetes, em noticiários. E você tem a falsa impressão de estar só. Você tem a falsa impressão de estar batalhando sozinho. Você tem a falsa impressão de que só você faz o que é certo. De que só você permaneceu na fé. Aí vai dizer no versículo 11 que o Senhor diz: sai para fora, Elias, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E é engraçada essa passagem. Deixa eu só ler o versículo 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Por que eu falei que é engraçado essa passagem? Só fugir um pouquinho. Porque quando eu leio o versículo 11, 12 e 13 do capítulo 19 de 1 Reis 19, toda vez que eu leio essa passagem, eu assemelho tanto a quando eu vou corrigir o meu filho. Há tantas vezes que depois de muito falar com meu filho, ele faz a mesma coisa, sabe? Depois de ensinar de tantas maneiras meu filho a fazer uma coisa e ele repete a fazer aquilo, e aquilo te deixa enfurecido. Você que é pai, você que é mãe, já teve esse sentimento em você? De você dizer várias vezes a mesma coisa, de ensinar de diversas maneiras a mesma coisa, e o seu filho continuar a cometer os mesmos erros? E você, depois de um erro cometido, repetido do seu filho, você se enfurecer? E nessa fúria, você ir em algum canto e, para não bater com força no seu filho, você bate a sua cabeça na parede, você fica furioso. Você grita, você clama, você, se manifesta com fúria. Para depois dessa ira se esvaziar de você, depois você vai ao teu filho e com mansidão e com delicadeza e com calma você diz: filho, não é assim. Sabe isso? E quando eu vejo essa passagem de que Deus pede para que Elias fosse para fora porque ele tinha algo a dizer a Elias, e vai dizer que vem um forte vento e quebra tudo, vem um terremoto, vem fogo. Aí depois de tudo isso, aparece o Senhor a Elias com uma voz mansa e delicada. E ele vai dizer no versículo 14. Na verdade, ele diz no final do versículo 13, com a voz mansa e delicada: Elias, o que fazes aqui, Elias? Não era para você estar aqui, Elias.
Não era para você estar escondido e desejando a tua morte, Elias. Não era para você ter cruzado os seus braços, Elias. Não era para você ter parado de fazer a boa obra, Elias. Mais uma vez eu te afirmo, esta é a pergunta que Deus faz para você. Para você que desanimou, para você que parou, para você que olhou ao redor e teve a sensação de estar lutando só e isso te desanimou. Essa pergunta é para você: o que você está fazendo? Pare com isso. O que fazes aqui, Elias? E Elias novamente vai responder ao Senhor, e ele responde da mesma maneira. Ele vai dizer: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor responde: Elias, vai. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vai, volta pelo teu caminho, volta a fazer o que você estava fazendo. Há muito ainda a fazer. Eu tenho muito a realizar na sua vida. Você ainda será usado por minhas mãos. Deus nessa noite diz a você: volte a realizar a boa obra, volta a fazer. Deixa que essa tristeza vá embora, tire esse desânimo, que esse desânimo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Volte a fazer. Eu tenho muito a realizar sobre a sua vida. Vai, Elias. Volta pelo caminho de Damasco, do deserto de Damasco. Vai, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Olha quanta coisa Elias tinha a fazer. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Elias, escute bem você também. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele vai dizer a Elias: Elias, você está enganado. Você não luta só. Você não batalha só. Há em Israel 7.000 homens. Olha quanta gente, meu irmão. 7.000 homens que não se dobraram a Baal, que não viraram as costas ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 7.000 homens que permaneceram na fé. 7.000 homens. Olha quanta gente. E Elias não viu. Que não se dobraram e que não beijou Baal. E depois dessa resposta vai dizer que Elias partiu. Era tudo que Elias precisava saber. De que existia outros que lutavam como ele, que batalhavam como ele, que não se dobraram como ele não se dobrou. Existiam outros que continuaram a fazer a boa obra. Existiam outros. E só isso bastou para que ele voltasse a fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Meu irmão, posso te dizer algo? Existem outros. Existem outros que não se corromperam. Existem outros que não se dobraram a esse sistema.
Talvez você olhe para a política, para a mídia, para os falsos profetas, para os pastores que estão em evidências em sua maioria. Você olha para aqueles que estão ao seu redor e você acha que todos se dobraram a esse sistema, todos se corromperam, todos pararam de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Mas não, existem muitos outros que permaneceram na fé, que permaneceram a fazer a boa obra, que permaneceram a amar ao próximo como a si mesmo. Existem outros. E porque eu li lá no começo o sermão profético, onde diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e que esse versículo, por muitas vezes, me traz fé, esperança e força. Porque quando eu leio esse versículo com entendimento, com a clareza de que a iniquidade se multiplicará, que o amor de muitos se esfriará. Mas quando eu entendo que Cristo fala que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos, quando eu tenho a clareza de que mesmo que os meus olhos veem muitos voltarem atrás, muitos perderem o amor, muitos perderem a fé, muitos pararem de praticar a boa obra, mesmo que eu veja muitos desanimando, muitos se corrompendo e muitos se prostrando a este sistema, eu posso ter a certeza que não são todos. Porque se fosse, Cristo diria que todos perderiam o amor, mas ele não disse, não são todos. Ainda há muitos que não se dobraram, que não se corromperam, que procuram se santificar, que procuram fazer a boa obra. Você não está só. Você não está batalhando sozinho, você não está lutando sozinho. Não desanime. Não perca suas forças. Não ache que aquilo que você faz não tem valor nenhum, não tem validade nenhum, não tem efeito nenhum. Não, meu irmão. Continue a lutar, continue a batalhar, continue a querer fazer a vontade do Pai. Você não está só. Não está só. Eu recebi uma mensagem esses dias e foi essa mensagem que me fez refletir sobre esse texto. Eu sou assim, tudo que acontece na minha vida vira pregação, amados. Eu estava agradecendo uma contribuição de cestas básicas, porque ontem, acho que foi ontem. Na verdade, ontem não, foi na segunda-feira à noite que a gente começou a compartilhar que a gente tinha algumas cestas básicas para doação, né? Que aqueles que estavam passando por necessidade poderiam entrar em contato para que a gente pudesse ajudar. E o convite a entrar em contato continua de pé. Se você está precisando, entre em contato para que a gente possa te ajudar. E ontem pela manhã eu acordei com muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo de pedidos. A gente tinha pego uma remessa de 33 cestas básicas com a Real Cestas, né? Onde a gente está com a parceria para essa arrecadação nesse momento. E a gente já tinha pedido para levar até a igreja 33 cestas. Ficaram algumas lá na empresa, mas na igreja tinha 33. E só ontem, durante a manhã, tivemos 34 pedidos de cestas básicas. Ultrapassamos já de cara, só pela manhã, aquilo que tínhamos pedido para entregar. E a gente tem uma lista
de mais ou menos 50 famílias, que são as famílias que a gente tinha entrado em contato em projetos, em trabalhos anteriores para arrecadação. E a gente nem tinha entrado em contato com essas famílias ainda. E de manhã, preocupado, né? Mesmo sabendo que tinha algumas cestas para que, se a gente quisesse pedir, solicitar entrega, eles entregariam. A gente recebeu uma quantidade de doações de cestas básicas consideráveis. Foram 12 cestas básicas, 12 não, 14, pela manhã. Isso, né, me alegrou, me animou, e eu comentei isso para a pessoa que me enviou os comprovantes. E eu disse, olha, graças a Deus, porque eu estava preocupado e essa doação me alegrou, porque muitos pedidos, né, de doação, e a gente já estava preocupado com isso. E a resposta dessa pessoa me fez refletir sobre essa passagem e sobre o entendimento de saber que não batalhamos só. Ela disse, olha, conforme o povo vai vendo o projeto, o resgate, né, trabalhando, se esforçando, as contribuições, as doações acontecem. Conforme a gente vai vendo as pessoas fazendo, as pessoas, né, se movimentando, as coisas acontecem, outras pessoas também se levantam a fazer. E a pergunta que Deus te faz nessa noite é: por que você está parado? O que fazes? Por que você se escondeu? Por que você encolheu os seus braços? Por que você parou de fazer a boa obra? Talvez, se você se levantar, talvez se você se mover, talvez se você continuar a lutar, assim como eu tive essa resposta daquele que contribuiu pela manhã, os outros, aqueles que mantiveram na mesma fé, que se mantiveram no mesmo amor, ao ver você lutando, ao ver você se movimentando, ao ver você fazendo alguma coisa, também se levantarão. Também, junto com você, continuarão a fazer a boa obra. Meu irmão, se eu posso resumir essa palavra, a palavra dessa noite, em uma frase, a frase é: continue a lutar, porque você não está só. Amém, meu irmão? Que essa palavra te dê força, ânimo, alegria, para que você continue a batalhar a boa batalha. Para que você não se esconda. Para que você não deseje a morte. Há muitos outros como você, meu irmão. Há muitos outros que continuam a batalhar, que permaneceram na fé e na esperança em Cristo Jesus. Não desista. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.